Olá, eu sou Vanúcia, sou aluna do curso de História pela UES e sou do Polo de Camusim. Na aula de hoje nós iremos abordar sobre um assunto bastante interessante, que será sobre as primeiras civilizações, da Antiguidade. O nosso tema, ele será delimitado sobre as civilizações mesopotâmicas e seus primeiros habitantes sumerianos. Iniciando a nossa aula, eu convido a vocês a pensar sobre as seguintes questões. Por que estudar as civilizações antigas se milhares de anos nos separam delas? Onde esses povos se localizavam? Quais foram as contribuições dos sumerianos para as sociedades atuais? Se nós pensarmos, na forma em que essas antigas civilizações se estruturavam, a forma que elas se organizavam, nós perceberemos que a partir daí, da partir dessa organização, surge a formação, das sociedades atuais. Elementos como a medicina, a agricultura, a estrutura política, a religião, a matemática, a escrita, a astronomia, elementos tão presentes na nossa sociedade, mas que já eram dominados por essas civilizações. Segundo o trabalho de Victor Veríssimo Guimarães, intitulado como As Antigas Civilizações da Mesopotâmia, nós conseguimos compreender que o termo Mesopotâmia vem de origem grega e o significado é terra entre rios. A sua localização confina-se à extensa planície entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, e algo que vale a pena salientar, que é bastante interessante, é que a antiga Mesopotâmia atualmente é a maior parte do território do Iraque. Continuando, os povos da antiguidade buscavam regiões férteis, próximas a rios, para desenvolver suas comunidades. A fertilidade do solo incentivou a fixação das populações e permitiu o seu rápido desenvolvimento. A Mesopotâmia oferecia, isso aos povos. Os benefícios dela estavam como água para consumo, rios para pescar, vias de transporte pelos rios, cheias que fertilizavam as margens, garantindo um ótimo local para o desenvolvimento da agricultura. Então, nesse contexto, a Mesopotâmia passou a atrair diversos povos e se tornou o berço das primeiras civilizações. Muitos povos habitaram, a região da Mesopotâmia, mas alguns se destacaram, entre eles os babilônicos, assírios, sumérios, caldeus, amoritas e acadianos. Mas nessa aula nós iremos nos atentar, conhecer algumas características e contribuições dos sumerianos. Bom, os sumerianos, eles possuem várias características, mas algumas delas que nós podemos citar, como já foi falado anteriormente, eles foram os primeiros povos nômades a fixar residência, na região da Mesopotâmia. Além disso, a civilização sumeriana se destacou pela sua organização política, como cidades-estado, ou seja, eles possuíam o seu próprio governo, eram cidades independentes. Este povo também destacou-se na construção de um complexo sistema de controle da água dos rios. Construíram canais de irrigação, várias barragens e reservatórios. Podemos também citar aqui algumas das principais cidades sumerianas, que era Ur, Lagash, Nippur e Eridu. Algumas das contribuições dos sumérios é que eles desenvolveram, a escrita cuneiforme por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Usavam placas de barro onde cunhavam esta escrita. Bom, a escrita sumeriana, ela foi desenvolvida a partir do alfabeto sumeriano. Como nós vemos aí na imagem,
O alfabeto sumeriano ele era composto por vários caracteres, né, que juntados eles formam palavras e sílabas. A escrita ela foi desenvolvida para atender à necessidade, né, do povo sumeriano, né, do seu cotidiano. Por exemplo, a realização de algumas transações, né, e registros de compra e venda e etc. Outra contribuição também dos sumerianos foi na matemática. Eles desenvolveram os números decimais a partir da necessidade de previsões astrológicas. E eles também precisavam calcular a cheia do rio Eufrates a partir da transição de nômades, onde deixaram de viver da caça e da coleta de subsistência e passaram a cultivar a terra. Surge então a necessidade de criar um calendário para aplicação na agricultura. Eles passam a observar e calcular os ciclos lunares, os meses e as estações, ou seja, os sumérios desenvolveram os números decimais e o calendário anual, né? E esse calendário desenvolveram a partir do ciclo lunar. Outra característica dos sumerianos é que eles eram excelentes construtores. Desenvolveram os zigurates. Conforme a gente vê na imagem, os zigurates eram obras, né, construções semelhantes a pirâmides, né? Eles acreditavam que os deuses habitavam nessas obras. Essas obras elas variavam de 3 a 6 andares e eram feitas de pedras ou tijolos assados, né, ao sol. Falando sobre religião, os sumerianos eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E eram bastante religiosos. O seu cotidiano estava intimamente ligado à religião. Tudo eles acreditavam aos deuses. Os feitos conquistados, fossem eles bélicos, nas colheitas, no livramento dos intempéries e em fatos correlatados, né, do cotidiano das famílias. Então, os deuses da religião mesopotâmica, melhor dizendo, corrigindo, eles representavam os elementos da natureza. Os sumérios tinham 4 divindades fundamentais. Eram Ki, deusa da terra, An, deus do céu, Enlil, deus do ar, e Enki, deus da água. A economia suméria estava associada à administração dos recursos hídricos. O sistema de irrigação criado pelos sumérios favoreceu a agricultura e a criação de animais, e o trabalho do campo se desenvolvia de forma coletiva. Os animais que compunham a criação eram porcos, ovelhas, cabras e gado, sendo que esse último também era utilizado para tração e transporte, ou seja, a economia suméria ela girava em torno da agricultura. Então, recapitulando, nós compreendemos nesta aula que Mesopotâmia significa terra entre rios. Os principais povos, né, a habitar o território da Mesopotâmia foram os babilônicos, os sumérios, os caldeus, amoritas, assírios e acádios. O primeiro povo, né, a fixar residência na Mesopotâmia foram os sumérios. Algumas das contribuições e características dos sumerianos foi o desenvolvimento da técnica da escrita, dos números decimais, do calendário. Foram grandes construtores de obras hidráulicas, construíram cidades-estados. Sua religião eram politeístas e a sua fonte, né, de economia era a agricultura. Então, finalizando essa aula, como atividade, vocês terão que responder um quiz composto por 10 questões de múltipla escolha, referente à Mesopotâmia e à civilização sumeriana. O link do quiz vai estar na descrição do vídeo, tá certo?
Então, respondam, testem seus conhecimentos. Enfim, eu desejo a todos bons estudos e muito obrigado pela atenção de vocês.